Ontem, o plenário do STF fez maioria pela continuidade do inquérito das fake news. O partido Rede tinha entrado no STF questionando a legalidade do inquérito. Pontos que eu já abordei aqui em vídeo, que eu questiono também, como a pessoa que sofreu dano foi a pessoa que abriu o inquérito e a pessoa que vai julgar, no caso, a pessoa, o STF. Tirando isso, ainda há o questionamento do próprio presidente ter determinado o relator, o Alexandre de Moraes. E a gente sabe que dentro da normalidade, dentro do regimento interno, tem que haver o sorteio. Isso também foi outro ponto questionado. Mas o partido Rede pediu a desistência do processo. E aí ontem o STF foi julgar esse pedido de desistência. Se iria acolher a desistência e assim extinguir o processo sem julgamento do mérito ou se ia dar continuidade. E aí a maioria decidiu pela continuidade do inquérito das fake news. Não quer dizer que foi acolhido o inquérito, não quer dizer que já tenha gente sendo responsabilizada, não quer dizer que seja legal ou constitucional o inquérito, mas sim só foi dado continuidade. Além disso, lá em Brasília, ontem também, o novo ministro das Comunicações assumiu o cargo. E aqui, não vou nem falar do ministro em si, que é genro do Silvio Santos, que eu já abordei isso em vídeo, mas quero falar de pontos que me chamaram a atenção da posse. Lá não estavam nem o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e nem o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Isso quer dizer o quê? Em relação ao presidente do Senado, pessoas ligadas a ele disseram que ele não foi por causa dos últimos twitters do presidente, principalmente aquele que ele fala que está havendo abuso nas decisões do STF e que iria tomar as medidas legais, cabíveis. E aí ele não foi, demonstrando clara insatisfação com os posicionamentos do presidente. E aqui o presidente deveria ficar atento, porque não seria nada bom para ele e para o seu governo começar uma rincha com o Legislativo, com o Senado. Vale ressaltar que lá no Senado, o presidente consegue aprovar os projetos que são enviados, diferentemente da Câmara, que lá ele tem um trabalho, ele tem que fazer um trabalho de política para conseguir aprovação. Então, ele perder esse apoio do Senado é uma perda significativa para o governo. E por falar no presidente, declarações em relação ao STF, ontem ele voltou a falar das considerações que ele entende como abusiva, das decisões que ele entende como abusiva do STF. E aqui ele falou, comparou qualquer reação dele a uma eventual emboscada. E sim, presidente, qualquer reação sua pode ser uma emboscada para você, dependendo de como fala ou que fala. É o que eu sempre falo aqui no canal. A minha maior crítica em relação ao presidente é como ele fala, quando ele fala e como ele fala. Ele dá arma à oposição e à crítica. Ele é o maior inimigo dele mesmo. Porque ele, ao falar daquele jeito dele, tudo bem, é o jeito dele, mas ele agora é presidente e ao falar do jeito que ele fala, ele dá margem a diversas interpretações. E sim, uma palavra do presidente, maldita, no momento inoportuno, pode ser sim um gatilho para um eventual processo de responsabilidade, que pode gerar até um impeachment. Então, não ache que é o STF que está armando uma emboscada. Uma palavra sua, mal colocada em um momento inoportuno, que pode ser você mesmo criando uma emboscada para você mesmo. Sim, se houver abuso em qualquer decisão de qualquer órgão, a lei de abuso de autoridade está aí. Use-a, independente de quem seja o sujeito passivo do abuso de autoridade. Quer seja o presidente, um político, uma pessoa comum. Houve abuso de autoridade? Use a lei. Temos remédios legais e constitucionais para eventuais abusos. Cabe recurso de decisões. Ah, mas o STF, uma decisão do plenário é irrecorrível. Não! Se uma decisão do plenário ofender direitos humanos, cabe sim ter tribunais internacionais. Há recursos para isso. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos, dentre outras matérias. E sim, há tribunais internacionais. Tem remédio para isso. Não precisa de ameaça, não precisa invocar o Exército, não precisa falar em fechamento do Congresso ou do STF. Use a justiça, use a lei, saiba como falar. Por fim, se você juntar tudo que eu falei, a decisão do inquérito das fake news, a posse do novo ministro das Comunicações,
as declarações do presidente, você vai ver um ponto em comum que eu mal falei aqui. Sim, o ministro da Educação. O ministro da Educação hoje deve sair do seu cargo, deve deixar o cargo. Agora eu não sei se a pedido dele ou se será exonerado. Depois de diversos erros no Enem do ano passado, depois da divulgação do vídeo ministerial, na qual o ministro da Educação fez crítica a ministro do STF, depois da sua manutenção ao não ser acolhido o habeas corpus contra ele e ele ser mantido no inquérito das fake news, e depois da ida dele nas manifestações pró-governo no último domingo, a situação dele como ministro da Educação tornou-se um pouco inviável. Falei aqui essa semana em vídeo que já estavam sendo cogitado a sua demissão. Não sabia se era a pedido ou se seria exonerado. E hoje parece que essa exoneração vai acontecer. Tornou-se inviável a sua manutenção, mas não quer dizer que ele vai ser abandonado pelo governo. Dizem que ele vai ser enviado para algum outro país para um cargo diplomático. Não sei se como diplomata ou assessor, mas enfim, ele vai continuar no governo. E parece que o seu substituto também já está definido. Parece que o secretário da Alfabetização, Nadalim, vai assumir o cargo. E aqui, na minha singela opinião, realmente, depois disso tudo que eu falei, juntar tudo em menos de um ano, tornou-se inviável a manutenção do ministro. E aqui, o que mais me chama a atenção é a quantidade de ministros que saíram do governo. Não quero falar em estabilidade do governo, não, mas sim, o presidente tem que começar a ter mais atenção em quem nomeia, como nomeia, para justamente evitar esse troca-troca de ministro, toda hora sai um, entra um. Isso pode no futuro gerar uma estabilidade. E sim, depois o governo ter algum problema. Mas o mais importante é que o governo vai tirar o ministro da Educação, que está com a sua imagem desgastada perante o Legislativo, perante o Judiciário, e pode botar uma outra figura com a imagem melhor. E por falar em Nadalim, que é cogitado para assumir, ele é olavista. Isso pode demonstrar também uma aproximação do governo com o Olavo de Carvalho, com a ala olavista. Vamos aguardar para ver se essa aproximação vai se concretizar e se realmente a imagem do governo pode melhorar com a saída do ministro da Educação. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.